O governo do PT anuncia que as contas públicas estão piorando acima do esperado. A situação não está fácil, dá uma olhada nesse vídeo que na volta eu te explico. Os ministérios da Fazenda e do Planejamento aumentaram a previsão de rombo nas contas públicas deste ano para 177 bilhões de reais. A projeção anterior era de um déficit de 141 bilhões de reais. O governo também anunciou um novo bloqueio no orçamento deste ano, 1 bilhão e 100 milhões de reais. Os bloqueios agora totalizam quase 5 bilhões de reais. Pois é, pessoal, vou fazer uma recapitulação rápida aqui do que está acontecendo. Primeiro, vocês sabem que assim que o governo do PT venceu as eleições, ele reclamou que tínhamos um teto de gasto. O teto de gasto era um teto difícil, que se o governo tentasse gastar mais dinheiro, ele não ia conseguir. Beleza? Existia uma responsabilidade fiscal que basicamente obrigava o governo a ser uma pessoa racional com as despesas. Então o que ele falou? Olha, vamos passar uma PEC, a famosa PEC do estouro, em que ele estourava esse teto. E aí a gente fica sem teto, o governo pode gastar o que ele quiser, gasto é vida. Então você pode olhar aí os desenvolvimentistas falando, não, se você gastar mais vai ser bom e etc. Beleza. Só que o mercado começou a olhar o seguinte, olha, esse negócio de sem teto, né, você poder gastar o que você quer, é complicado, vai endividar o país, a situação vai ficar pior. E aí o que o governo deliberadamente falou? Gente, calma, eu vou passar o arcabouço fiscal, que na verdade vai ser um tetinho de palha com os palitinhos de sorvete. Esse vai ser o atual teto, beleza? E mais, o ano de 2023 eu vou gastar mais do que eu arrecado, tá? Mas não vai ser muito, vai ser só um pouquinho, mas já em 24 eu vou ter um déficit zero, ou seja, a minha receita e a minha despesa vão ser exatamente iguais, então fiquem tranquilos, não vamos ter problemas, beleza? Beleza, o mercado acreditou. Não sei porque o mercado acredita no PT, mas ele acreditou e tudo bem, vida que segue. Só que o ano começou e qual é o problema que o PT, o Lula, está tendo? A gente começou a ter um crescimento das despesas acima do esperado. E a ideia é o seguinte: se você tem muita despesa e você tem pouca receita, qual é a solução você aí na sua casa faz? Pô, vamos reduzir, vamos cortar gasto, vamos vender aquela casa de praia, vamos vender aquele carro que a gente não usa. Então vamos reduzir a nossa despesa para a gente poder voltar a gastar mais ou menos o que a gente ganha? Vamos? Vamos. Mas não é isso que o PT falou. Falou, não, é o seguinte, vamos aumentar a nossa receita. Só que como é que o governo aumenta a receita? Ele aumenta a receita do tesouro. Você sabe quem é o tesouro? Tesouro é uma forma linda que o governo te refere ao seu dinheiro. Ou seja, ele falou o seguinte: vamos fazer com que o combustível fique mais caro, aumentando os impostos que haviam sido cortados. Vamos agora tentar taxar youtuber, vamos taxar iFood, vamos taxar tudo que puder. Os caras estão querendo taxar tudo que pode, né? A gente tem até alguma galera mais à direita chamando o Haddad de taxar, de tal, vamos taxar a comprinha da Shein, vamos taxar tudo, beleza? Só que o que está acontecendo? A gente que queria taxar mais para aumentar a receita, o que está acontecendo é que com mais e mais impostos, existe uma regra chamada curva de Laffer, que é um tecnês aqui, é um economês, onde basicamente, quando uma economia como a brasileira, que já cobra muito imposto da população, quando você tenta aumentar os impostos, o que acontece? As pessoas vão começar a quebrar as empresas, vão começar a sonegar, então você vai aumentando imposto, mas a receita vai caindo. E é exatamente isso que está acontecendo aqui no Brasil. O Taxade, o Haddad, seja o que for, ele está tentando aumentar os impostos, mas a receita do Estado está caindo, porque as empresas não estão aguentando, estão botando a língua para fora. Então, esse é um problema. Então, vamos lá. O governo tinha dito que ele ia estourar um pouquinho esse ano, mas ele ia aumentar a receita. Esse ano, a gente está aumentando demais as despesas acima do esperado e a receita está caindo. Esse gap é um rombo que a gente está gastando mais do que arrecada. E a ideia já era, no início, fazer um pouco, depois foi para 133 bilhões, se eu não me engano, e agora, como dito na reportagem aí, na matéria, a gente está indo para 177 bilhões de reais de rombo. E para o ano que vem, lembra? O governo do PT falou, não, fique tranquilo, déficit zero, agora já é. Não, déficit pode chegar a um pouquinho, a médio. A gente no PT falando, não, vamos fazer um déficit maior porque vai ter eleição de cidades aí, a gente precisa eleger prefeito, vamos torrar dinheiro, o dinheiro não é nosso, o dinheiro do idiota do contribuinte mesmo, então vamos torrar mais. Então a situação está piorando. Economia é você enxergar o futuro, não é você olhar agora. Por isso você vê um monte de influencer aí, economista de esquerda tentando defender, não, veja bem, mas o Romulo...
Mas a verdade é o seguinte: se você gasta mais do que você arrecada, você precisa compor essa diferença aqui como? Tomando crédito. Você precisa de dinheiro emprestado. Só que, assim como acontece com você, quando você pede dinheiro emprestado, o que acontece no futuro? Né? Quando você compra lá aquela geladeira em 10 vezes. Beleza, você vai botar a geladeira na sua casa, só que depois você vai ter que pagar aquela geladeira. Então a sua despesa futura vai aumentar. Então, quanto mais déficit a gente produz, maior vai ser o gasto futuro e isso tende a enrolar a economia. O futuro não é tranquilo do Brasil. O Lula, aquele primeiro governo dele lá na década de 2000, era vento a favor, maré a favor, correnteza a favor, tudo a favor. Né? E o cara ainda se enrolou um pouco. Dessa vez o cenário é complicado e o PT não está sabendo lidar com isso. Teremos problemas, pode confiar. Beleza? Então, se você gostou, curte, comenta aqui, não deixe de seguir o canal e eu vejo você no próximo vídeo.